Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais debate e informação para você. Estamos sempre neste horário das 13h30, né? Horário referência, horário habitual, né? E tradicional na discussão da política regional, nos temas importantes aqui para a nossa cidade, para a região metropolitana. E, claro, o debate aprofundado dos assuntos, dos temas que formam também a pauta do país, né? Tudo, na verdade, referente, né, tendo como base o coronavírus, né, que está aí destroçando a economia brasileira, causando uma série de danos para todos nós e, claro, colocando em xeque aí a saúde das pessoas, muita gente com medo de voltar aí à atividade, mas, por outro lado, muita gente aí pelas ruas da cidade, né, diversos bairros, Aparecida, Boqueirão, Ponta da Praia, Gonzaga, enfim, muita gente pelas ruas aqui em Santos. A gente só espera que os lojistas que abriram realmente cumpram aí a sua função, né, e mantenham aí a ordem, né, na entrada das pessoas, saída das pessoas, o número de pessoas que podem ficar aí em determinados locais, essa coisa toda como está previsto. Aliás, ontem um contratempo aqui na Prefeitura de Santos, com uma liminar do Tribunal de Justiça, suspendeu aí uma série de atividades que haviam sido liberadas pelo decreto anterior do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A gente não sabe exatamente por que essa medida foi tomada, por que se decidiu, não é, por esse caminho. E vamos discutir esse e outros temas também aqui no ponto de vista, lembrando que os números vão aumentando, os números do Covid vão crescendo, números de casos, né, que vão aparecendo. Graças a Deus, número extraordinariamente maior de gente que vai se recuperando, gente que vai se curando desse problema, mas com muitos óbitos ainda aqui na Baixada, no estado e fundamentalmente em todo o país, né? E uma aparente decisão por conta do Tribunal Superior Eleitoral, em conjunto com o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, da mudança da data das eleições 2020, deve ser mesmo no próximo dia 15 de novembro. De segunda a sexta você acompanha a nossa reprise, de segunda a quinta às 8 da noite, e na sexta-feira a reprise do ponto de vista é à meia-noite. Rogério Santos, ex-secretário municipal de governo, gestor público, né, e um dos coordenadores, ou o coordenador do levantamento epidemiológico aqui da cidade, da região metropolitana, está com a gente mais essa edição para falar sobre essa série de assuntos e outros tantos que a gente tem para comentar nesta quarta-feira. Prazer recebê-lo, Rogério. Tudo bem? Prazer é todo meu, Botura. Um abraço a todos que nos assistem, né, pelo ponto de vista. Um abraço no meu amigo, nosso vereador, Cacá Teixeira, no Santana, o homem das redes sociais aqui do programa. Enfim, debater esses assuntos todos, né, da Baixada Santista, do Brasil, sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso receber o Rogério, né? Rogério que vem da área da saúde, né? E tem aí uma experiência enorme em relação às finanças públicas e à gestão pública, administração pública. Teve aí ao lado do prefeito Paulo Alexandre durante 7 anos e meio, né? Tocando aí a prefeitura, que realmente não é brincadeira, né? Quem também tem uma longa experiência em gestão pública, né? Esteve na Secretaria de Gestão até pouco tempo, é o nosso vereador Cacá Teixeira, que também comparece aqui à mesa, ele que é o vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia. Tudo bem, Cacá? Prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão, é um prazer estar aqui com vocês, né? Já fazia um tempinho que não comparecíamos. Um grande abraço ao Rogério Santos, né? Grande secretário de governo, grande parceiro do seu prefeito, fez um excelente trabalho aqui de gestão. Ao Marcos, né? E bom dia, boa tarde e boa noite, né? Quem vai nos ver na parte da noite. Estamos aqui, então, também para participar desse debate. Muito bem. E na ponta, o Marcos Santana, né, acompanhando as informações que vão surgindo, as informações corretas, né, sérias, não as fakes, né? E, claro, a sua participação, que é sempre importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida possível. Edgar Boturão, até fazendo jus aí à nomenclatura que o Rogério Santos me deu aqui de ser o homem das redes sociais, uma informação quente que acaba de chegar do jornal Estado de São Paulo, que reportagem da sucursal de Brasília, dizendo que é praticamente certa a demissão do Abraham Weintraub, do Ministério da Educação, e já tem um substituto, mas na verdade é um provisório, né? É um interino que seria... Militar. Não, Carlos Francisco Nadalim, que é um
olavista também, é formado em Direito, ele é dono de uma escola no Paraná, ele desenvolveu um próprio método de pedagógico de ensino das crianças, que só é aplicado apenas na escola dele, e ele é defensor da telescola, né? do aprendizagem domiciliar. Então... Para crianças também? Para crianças também. Então, você vê que daí acho que a perspectiva de mudança vai ser meio que por 6 por meia dúzia, né? E uma pasta no Brasil que é tão importante, que é a pasta da educação. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também será acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que acompanha sempre a nossa reprise a partir das 8 da noite, né, de segunda a quinta, sexta-feira à meia-noite. E, claro, lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30. O Santana deu uma informação há pouco, pode ser que o Weintraub deixe de ser o ministro da Educação a qualquer momento, né? Não vai deixar nada de bom para absolutamente ninguém no Brasil, né? Qual é o legado que o Weintraub vai deixar? Não sei das besteiras que ele falou, do vídeo dançando na chuva, né? Aquele espetáculo, né, ridículo que ele protagonizou em inúmeras oportunidades. Não vai deixar nada de bom para a área da educação. Esse que vai entrar, provavelmente, de repente, pode ser até pior que ele, né? Nunca se sabe. No Brasil tudo pode piorar, infelizmente. E aí vai saber para onde vai o Weintraub, né? Porque o presidente não vai jogá-lo na chuva, que sabe que ele deverá ser preso, não é? Poderá ser preso a qualquer momento. Está envolvido aí uma série aí de processos, inclusive aquela que eles chamam os membros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos e que deviam ser presos, e essa coisa toda. A piada que rola nas redes sociais é que o Weintraub com certeza não vai para Portugal porque ele não sabe falar português. Ele não vai para Portugal, vai ter muita dificuldade. Né? Alguma embaixada, né? Agora também... Mas a embaixada tem que passar pelo Senado. Uma embaixada ou um banco, né? Agora, hoje também veio a notícia que ele iria para um banco. Mas o banco, ele perde o foro, né? Então... Aí que está o problema. Né? Ele está na linha de tiro do acho que ele vai para a Rússia, né? Vai para onde? Para a Rússia. Para a Rússia? Para a Rússia. Vai se esconder lá? Na Alemanha, Rússia, acho que vai para a Rússia. Qualquer embaixada você precisa do aval do Senado. O Senado não vai dar aval para a China porque tem a segunda onda agora, né? Então acho que não vai para a China. Manda ele para a China, fica lá com a segunda onda, ele se diverte lá com a segunda onda, porque ele é terraplanista, né? Olavista, terraplanista, bolsonarista e também, evidentemente, não acredita no vírus. Então, se não acredita no vírus, vai lá para Pequim, né? De repente, ele bate de frente com o vírus. E amigo da família também, Amigo da família, né? Proteger. Aliás, a família esteve aqui ontem, né? Na Baixada Santista, em São Vicente, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro esteve acompanhando lá as obras da ponte, veio com o ministro Rogério Marinho, é isso? Rogério Marinho, né? Esse é um ministro, me parece até uma cabeça boa, né? E estiveram vistoriando a Ponte dos Barreiros, que graças a Deus está caminhando relativamente bem, né? Mas, Rogério Santos, nós temos aí 6.675 casos em Santos, 237 óbitos, lamentavelmente, mais uma vez, né? A gente deixa aqui os nossos sentimentos, nossos pesar aos familiares e aos amigos, enfim, das pessoas que perderam aí os seus parentes, pai, mãe, avô, filho, enfim, irmão, tio, por conta do Covid-19, né? A Baixada Santista com 16.163 casos, 713 óbitos, da mesma maneira, né? As pessoas que vieram a falecer, os familiares das cidades vizinhas aqui de Santos. No estado de São Paulo, 190.285 casos, 11.132 óbitos. No Brasil, 923.189 casos, 45.241 óbitos. Lembrando que esses números são até a noite de ontem, por volta de 6h30, 7 horas da noite, aqui na Baixada, 8 horas da noite, pelo Brasil, né? E vamos começar aqui na região com a quarta etapa do levantamento epidemiológico, é isso? Exato, Buturão. Esses dados que você colocou são os dados oficiais, são esses dados que são repassados
ao governo do estado, os dados regionais. Inclusive, hoje o governador iria anunciar as alterações de fase, mudou a data, será sexta-feira, toda sexta-feira o anúncio de mudança de fase. Havia uma expectativa, há uma expectativa que a Baixada Santista, por conta do seu trabalho em termos de abertura de leitos, inclusive hoje chegou mais 14 respiradores, 7 para o Guarujá, 7 para Cubatão, tem a capacidade aí de ir para a fase amarela, né? Que seria um ponto a mais da flexibilização. O levantamento epidemiológico ele é importante porque ele nivela toda a nossa região em termos de testagem, né? Você tem uma amostra homogênea da população na Baixada Santista e que nos leva aí a números um pouco mais exatos. Por exemplo, vou dar um exemplo, Boturão. Hoje, como você falou, hoje nós temos 16 mil casos confirmados na Baixada Santista pelo levantamento epidemiológico. Pela amostragem que nós tínhamos há 15 dias atrás, nós teríamos na Baixada Santista, na verdade, 70.600 pessoas, não 16 mil. 16 mil foram aquelas pessoas que testaram, mas a gente sabe que a maioria não testou, né? Então, com esse número do levantamento epidemiológico pela amostra, nós levamos uma projeção há 15 dias atrás de 70 mil pessoas contaminadas. É lógico que 15 dias depois nós teremos um aumento desse percentual. Esses dados estarão disponíveis a partir de segunda-feira, os dados regionais e também da cidade de Santos e por cidade. Então, esse levantamento ele é muito importante, ele é uma referência nacional, ele é o segundo estudo feito desse jeito no Brasil e só 4 estudos no mundo foram feitos com essa metodologia e é um estudo muito importante. Começou hoje em toda a Baixada Santista, eu estive de manhã acompanhando a testagem como coordenador, eu sou um dos coordenadores do levantamento epidemiológico, pesquisador convidado pela universidade, pela Unisantos e acompanhei a testagem no período da manhã, parte do período da manhã. E isso está sendo feito em todas as cidades. Então é importante que a população saiba, há uma identificação das pessoas que vão fazer a testagem no domicílio, com crachá, com as equipes de saúde da família. São pessoas que pertencem às unidades básicas das cidades, então é importante que haja essa contribuição. Então é uma contribuição para toda a Baixada e a pessoa que for testada sai aí com o teste sabendo se ela tem o anticorpo ou não. Só não entendi uma coisa, nós teríamos hoje 70 mil pessoas? Pessoas, provavelmente mais. Esse dado é de 15 dias atrás. Mais de 70 mil pessoas que já teriam contato com o vírus? Com certeza. É isso? Com certeza, na sim. região da Baixada Santista, deixa bem claro aí para o pessoal entender bem, né? Aqui na cidade de Santos seriam 16 mil. A primeira etapa, que começou no dia 30 de abril, ela teve uma segunda etapa no dia 15 de maio, e entre a primeira e a segunda etapa, houve um crescimento de 60%. Então, em 15 dias, segundo o levantamento epidemiológico, subiu 60% o número de infectados. Da segunda para a terceira, já subiu na região 75% o número de contaminados. Então, a gente espera essa progressão geométrica, porque é assim que é o comportamento do vírus, e essa pesquisa é uma ferramenta importante para o planejamento do número de leitos e também para que a gente possa medir a curva de contaminação e a curva da evolução da doença de uma maneira mais precisa, mais segura. E esse estudo, ele é um estudo autorizado pelo CNPq, né, pelo Conselho Nacional de Pesquisa, com todo o rigor científico. Ele tem a participação de mais de 20 pesquisadores das universidades, das várias universidades da Baixada Santista e a participação de todas as prefeituras. Então, é um estudo muito sério, muito seguro e tem sido uma referência, principalmente no estado de São Paulo. Diga, Santana. Rogério, muitos órgãos de imprensa noticiaram essa semana de que Santos é a segunda cidade do estado que tem o maior número de casos da doença, como se fosse um grande polo contaminado e outras cidades da região, dos estados, não seriam, né? Aí, na prática, está acontecendo com o Santos a mesma coisa que aconteceu na década de 90 com relação ao número de casos de AIDS. Vários veículos de comunicação nacional falaram que Santos era a capital brasileira da AIDS. Que seria a cidade com o maior número de doentes. E aí a cidade ficou com um estigma muito grande durante muito tempo, que até demorou
para contornar isso daí. E a cidade teve prejuízos econômicos muito sérios. As pessoas não queriam vir para cá, vou pegar AIDS se eu for para Santos. Quando na prática, na verdade, havia um esforço muito grande de fazer um combate muito sério, combate à AIDS, que se contava realmente fazer a estatística para ser mais próximo da realidade com o número de infectados e as estatísticas oficiais. E é o que está acontecendo justamente agora, né? A estatística, essa contagem feita pela Prefeitura de Santos, com seus técnicos, com todos os seus cargos, sua equipe de cientistas, indicam um número muito próximo da realidade. É um número baixo? Não, é um número alto. É um número alto, até porque é um reflexo direto do comportamento da população. A gente vem para cá, vê muita gente andando na rua, gente usando a máscara de um modo errado, vai na feira livre, uma aglomeração muito grande, pessoa caminhando, indo passear com o cachorro, correndo na faixa de areia da praia. Quer dizer, o comportamento da população mostra por que esses números são tão altos. Mas ainda assim, outras cidades do estado e do país, também esse número é tão grande quanto, ou talvez até maior, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse registro de que a estatística oficial de Santos se aproxima mais da realidade do que em outras cidades. E me tem a impressão também, viu, Rogério, que as pessoas estão se contaminando, né, evidentemente, mas não estão passando mal, né? A grande maioria das pessoas não tem procurado com tanta frequência assim, não tem ocupado os leitos, né, hospitalares, enfim, né? Então, ou eu posso concluir isso ou estou exagerando? Sim, mas o que é importante, complementando o que o Santana falou, né? Nós hoje temos mais de 44 mil testes feitos na cidade de Santos. Algumas cidades não fazem testes, por isso não tem número confirmados. Por isso que, além dos testes que a gente faz na cidade de Santos, o levantamento epidemiológico regional ele é importante, porque ele nivela a testagem em todos os municípios da Baixada, que é o fator importante na decisão do governo do estado. Quanto à testagem em Santos, Santana, Santos tem 44 mil testagens até o momento, né? O país que mais testou foi a Dinamarca, 106 mil testes por 1 milhão de habitantes. Se a gente levar em conta que Santos tem 433 mil habitantes e que testamos 44 mil pessoas, nós estamos muito próximo do percentual de testagem que a Dinamarca fez. Nós já ultrapassamos Portugal, que tem 56 mil testagens por 1 milhão de habitantes, então nós estaríamos muito próximos de 100 mil testes por 1 milhão de habitantes, chegando perto da Dinamarca. E nós vamos aumentar, a cidade de Santos vai aumentar. Por quê? A prefeitura, nesse fim de semana, vai fazer a Blitz Covid-19 na região da Zona Noroeste. Na outra semana, nos Morros. Na Zona Noroeste, nesse fim de semana, serão 10 equipamentos públicos, inclusive o SESI emprestou também a sua área para que seja feita a testagem, para que sejam feitos vários serviços ligados ao Covid, inclusive cadastros sociais, para que a gente tenha uma grande ação em combate ao Covid, não só na prevenção, na internação, no acompanhamento e na prestação de serviços àquelas pessoas que estão sofrendo com a crise viral e com a crise econômica. Então, uma bela ação da Prefeitura, parabenizar aí, porque foram várias secretarias trabalhando nessa Blitz Covid, né? E parabenizar toda a equipe. Noroeste, na Zona sábado, Noroeste, nesse fim de semana, a Blitz sábado Covid. E domingo. Exatamente. Tem os horários já aí, não? Daqui a pouco eu passo os horários, mas aumentaremos em muito número de testagens na cidade. Então, por isso, Santana, você tem razão. Santos testa bastante, por isso tem os seus números bem claros, bem específicos, quanto à realidade, como foi feito não só a testagem epidemiológica, mas a testagem que foram feitas até então no drive-thru e o último foi feito na Arena Santos. E com relação a uma tradição da cidade, né, de agir dessa maneira, né, Cacá? Eu acho que para prefeito, todo o secretariado envolvido, e aí o Rogério também, eu acho que é um comprometimento e responsabilidade de um gestor, né, de um bom gestor. Como foi bem lembrado pelo Marcos, né, na década de 90, nós fomos considerados a capital da AIDS. Por quê? Porque fazíamos os testes, né? E aqui se davam os números exatos, a verdade. Né? Diferentemente do Rio de Janeiro, nós tínhamos uma incidência muito grande no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Mas Santos
ficou como sendo a capital, né? E agora, não seria diferente, acho que a cidade de Santos foi a cidade que mais fez testes, né? Testagem com a população. Eu mesmo já fiz teste, né, do Covid. Então, como você fala assim, os sintomas que você tem um sintoma dentro daquele perfil da doença, né? Então, você tem a questão de uma dor de cabeça, uma febre, um desarranjo intestinal, né? Uma falta de olfato, o paladar. Esse é batata, hein? É. Olfato e paladar, não precisa nem testar, meu amigo. Aí Covid na certa. Você vê que aí é testado como positivo. Quando um amigo te liga e fala assim, estou com um problema assim, o que você acha? Faça o teste que vai dar positivo. E de fato, depois ligamos e falou assim, não, deu positivo. Então, Santos, ele enfrenta de frente mesmo, né, o problema, né? Eu acho que isso aí é uma característica da cidade de Santos, né? E eu acho que não poderia ser diferente, né, na gestão do Paulo, de ter analisado e encarado o problema, né? Eu vou trazer um exemplo que eu, quando secretário de Assistência Social, apresentamos um projeto lá em Turim, na Itália, e fizemos a questão da evasão escolar. E no começo, a secretária de Educação, ela falou assim, não, mas vamos levantar a questão, porque o motivo, as pessoas estão, os jovens estão deixando a 8ª série, o primeiro colegial. Falei, mas nós precisamos realmente ver qual o problema exato que nós vamos enfrentar. Então, Santos está acontecendo, ele está vendo, está testando, vai à Zona Noroeste, né? Foi uma reivindicação na Câmara Municipal, de vários políticos, né, de que também teríamos que levar lá na Zona Noroeste a apresentação, principalmente naquele caminho São Sebastião, né, na Vila Gilda, caminho São José, caminho da Capela, da Divisa, em que a população mora, né, de forma, num cômodo só, 5 ou 6 pessoas, que aí não adianta você pedir higiene, tem que lavar as mãos toda hora, né, você tem que estar em isolamento social, que é difícil que isso aconteça. Então, o prefeito está levando, né, esses testes para esses locais. Então, é isso. É uma cidade, quando é dirigida por uma pessoa séria, comprometida, de responsabilidade, os resultados aparecem, né? E, claro que a gente ouve de outras cidades, né, outros políticos, a cidade de Santos, né, está campeã, mas encara, ela vai buscar realmente, com esses testes, um resultado preciso, né? É isso que nós procuramos fazer. E quando o prefeito ficou indignado da questão do primeiro momento do vermelho para o laranja, né? É por conta de que quantos leitos foram abertos, quantos leitos foram contratados com hospitais, com a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, né? Hospital Vitória. O que foi a Zona Leste, né? O prédio está lá para ser entregue para a população, foi dirigido para o Covid. Então, isso é responsabilidade, leitos, né? Então, se você tem leitos à disposição da população, aí você tem condições sim de passar para o fase. Então, parabenizo a toda o Executivo pelo trabalho que está sendo realizado. O prefeito Santos, como presidente do Condesb, né, ele teve uma atuação que a gente gostaria que o presidente da República tivesse, né, que foi a de liderança junto a todos os outros prefeitos que compreenderam a situação, né, e o Condesb jamais, né, atuou de uma maneira tão objetiva, tão propositiva, não é? Então, de uma maneira tão conjunta como nessa oportunidade. Nunca trabalhou tanto, né? Não. O intervalo, voltamos já. Você que falou, né? Não fui eu. Muito bom, sequência aqui do nosso ponto de vista. O Rogério Santos está conosco, o Rogério que coordena este levantamento epidemiológico aqui na Baixada Santista, né? Gestor público. Com a gente também o vice-provedor da Santa Casa de Santos, né, vereador Cacá Teixeira, do PSDB, e lá na ponta o Marcos Santana, atento aí, informações, notícias que vêm chegando, né, e a sua participação sempre importante aqui no ponto de vista. Tem uma pergunta aí? O Uriel aqui, e pergunta para o Cacá, na verdade ele afirma que a UVEBS precisa participar do Condesb, a UVESB, União dos Vereadores da Baixada Santista, participar do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. Ele diz, o momento é agora, Cacá. O momento é agora? Acho que só na próxima legislatura, né? Eu acho que agora na próxima legislatura. O Uriel sempre presente, né? O Uriel é companheiro meu de bancos universitários, né? Éramos do mesmo partido, viu? Éramos da UP, União Progressista, de uma ala esquerda lá da Faculdade Católica Direito Santos.
E um abraço, Uriel, mas é claro que tem que ter uma participação dentro do CONDESB. E quando se falou do trabalho, realmente, sob aí a presidência do nosso prefeito Paulo Alexandre, estão trabalhando, reunidos, diretos, né, e importantes, e decisões, né, que deveriam vir do governo federal, né, e que, infelizmente, nós estamos nessa situação por falta de comando, né, da questão da pandemia. Mas o presidente disse hoje de manhã, lá no curralzinho, na porta do Alvorada, né, ou na saída do Alvorada, está chegando a hora, hein? Está chegando a hora de tudo ser colocado no seu devido lugar. O que significaria isso? Só Deus sabe, né? O Temer teve uma ligação para ele, né? Para ele desaparecer uns 15 dias, para ficar 15 dias desaparecido. Aí disse que ligou para o presidente, o presidente falou, não, vou atender a sua recomendação. No dia seguinte estava lá sem luva, sem máscara, cumprimentando a população, né? Que fica ali naquele curralzinho. Então, eu não sei o que a gente pode acreditar. Pois é, Rogério, o Procurador-Geral de Justiça, voltando para o nosso assunto aqui, né, considerou, e um desembargador deferiu também, né, essa situação, cancelar, né, alguns trechos do decreto do prefeito de Santos, do Paulo Alexandre, na semana passada. Algumas liberações só poderiam acontecer quando a cidade estiver na faixa amarela, né? E aí o que pega, na verdade, são os horários de atendimento de alguns locais, né? E a abertura de barbearias, salões de beleza, cabeleireiros e clínicas de estética. Eu nem sei por que se chama de barbearias, né? Porque será que existe algum lugar que o cara faz só barbeiro, só faz a barba? Eu acho que não, né? Mas poderia ser tudo... os barbeiros fashion, né? Que você vai lá, o cara Mas só faz a barba. Não, o cara tem experiência. Ele vai lá, é uma barbearia temática. Enquanto o rapaz espera ali para ser barbeado, ele joga pebolim. Toma uma cerveja. Toma uma cerveja. Um charuto, café, né? Fuma charuto. Tudo Quer dizer, é bem. uma experiência, né? E aí houve essa decisão. Não sei se a prefeitura vai recorrer, se vai aguardar aí, não sei se você conversou com alguém, com o prefeito, enfim, né? Mas acho que, a princípio, teriam que fechar, então, esses locais. Então, Boturão, o plano de Santos foi feito, lógico, o prefeito está respeitando e tem que respeitar o plano de São Paulo, mas o plano de Santos foi feito ouvindo as pessoas, ouvindo os empresários, ouvindo os comerciantes, ouvindo o trabalhador. Então, algumas diferenças que o plano de Santos, que a gente chama de Pacto por Santos, porque ele foi feito com a participação popular, a participação da Câmara Municipal, Associação Comercial e sindicatos, enfim, conforme já disse, ele prevê algumas situações um pouco diferentes do que o Estado prevê. Eu vou citar, por exemplo, a questão dos salões de cabeleireiro, barbeiro, enfim, tudo isso. Nós sabíamos que esse atendimento de cabeleireiro, de barbeiro, já estava sendo feito a domicílio, né? E muitas vezes sem o devido cuidado que merece. Uso de máscara, uso de luva, distanciamento, regras de higiene, álcool gel. Então, esse tipo de atendimento já estava sendo feito, né? Então, a gente não pode pôr a máscara é para ser posta na boca e no nariz, não nos olhos. Então, isso já estava acontecendo. Você regulamentando era importante porque você tem uma ação mais eficiente, né, mais efetiva. Os salões estão abertos, mas com horário, com regra de 20%, as cadeiras com distância de 2 metros, enfim, com todo o regramento, muito melhor do que ser feito de forma clandestina. Em relação ao horário, o plano de São Paulo fala em 4 horas o comércio funcionando, o comércio de rua, né, praticamente calçados, vestuário, eletrônicos, funcionando 4 horas por dia. Por que Santos escolheu 6 horas? Porque conversando com o Sindicato dos Trabalhadores, o horário de 6 horas não haveria uma redução da carga de trabalho, não haveria risco de redução de salário, porque o trabalhador escolhe entre 8 horas, com 2 horas de descanso, ou 6 horas corridas. 6 horas corridas melhor, porque 8 horas, o horário de almoço, os restaurantes vão estar fechados, muitos comércios não têm local para refeição e evita que o próprio trabalhador pegue o ônibus novamente ou tenha que fazer um deslocamento para almoçar.
Então faz 6 horas corridas. E além disso, 6 horas é um espaço maior, evitando aglomeração em espaço menor. 4 horas você tem menos tempo do comércio aberto, você tem um potencial de aglomeração maior do que em 6 horas. E tudo isso foi pensado também na dinâmica do transporte urbano, porque são horários diferenciados. Por exemplo, no centro, na região central, né, o horário é das 11, do comércio de rua, das 11 às 5 da tarde. Diferente dos escritórios de contabilidade, advocacias, imobiliárias, enfim, outros tipos de atividade que abre das 10 às 4, né? E diferente do comércio também na região do Gonzaga, Ponta da Praia, Zona Noroeste, Morros e área continental, que é da 1 às 19. Ou seja, não há um conflito de número de ônibus, né, de pessoas no ônibus, e você mantém 6 horas. Só que não abre todos os dias da semana, também evitando deslocamento. Então, nós ampliamos em 6 horas 5 dias na semana e o Estado é todo dia 4 horas. Dessa forma, a gente entende que o de Santos ele é melhor. 4 horas é muito pouco. O de Santos ele é melhor porque ele concentra menos horário, ele evita mais deslocamentos, né? E horários melhores para que não haja uma grande aglomeração nos ônibus. Você vê, a pessoa sai de casa, pega uma condução, né? Um transporte público, chega no seu local de trabalho, para 4 horas depois ela vai embora? Então, fundamentalmente, são esses 2 pontos. A questão dos cabeleireiros, que são serviços, como a gente já falou, já estavam sendo praticados, inclusive em outras cidades, e a questão desse horário. E o que chama a atenção no despacho, alguns erros, e por isso que a Procuradoria também ela vai se manifestar, a Procuradoria do município, porque no despacho coloca Santos no vermelho, nós já estamos no laranja, né, com apenas diferença de 1% para ir para o amarelo. E a segunda questão, a proibição das igrejas. Na cidade de São Paulo está aberta as igrejas. Em várias cidades estão abertos as igrejas, os cultos religiosos, porque se considera, dentro do decreto do governo federal, que as igrejas, os templos, são de serviços essenciais. Pública. Então, essa confusão, Nasquelas condições, né? 30% da capacidade, então, acima de 60 anos não deve ir, é isso? Não deve ir ou é proibido ir? É proibido. Proibido, né? Acima de 60? A própria reunião feita com as igrejas, com os segmentos religiosos, colocaram essa situação dos 60 anos como sendo fator de risco, né? Então, repito, o plano de Santos, ele foi ouvindo a população de Santos. E foi bom quando o governo do estado regionalizou, porque na situação epidemiológica, as semanas epidemiológicas é diferente. A gente vê que a Baixada Santista começou com números assustadores. Hoje esses números melhoraram muito e regiões do estado de São Paulo, mais para o interior, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Barretos, enfim, cidades do interior que não tinham sido atingidas, começam a ser atingidas de uma maneira mais drástica. Então, o Plano São Paulo, em termos de regionalização, ele é importante. E eu vejo que é importante que seja visto algumas situações diferenciadas por região. Por exemplo, Santos foi muito mais restritivo do que o estado de São Paulo. Primeiro, proibindo hotéis. E agora está liberando os hotéis apenas para atividade jurídica, corporativa, não turismo, né? Santos fechou as praias, o calçadão, né? A cidade de Santos, ela não abriu shopping centers, quando poderia abrir. Ao contrário de outras cidades no Brasil, que o shopping center, mesmo com as restrições de não ter praça de alimentação, que as pessoas não possam se alimentar dentro do shopping, mesmo retirando os bancos, mesmo não tendo cinema, é um local já comprovadamente que é um local de ponto de encontro. Os jovens marcam para se reunir no shopping center, as pessoas, eu vou ver vitrine nos shopping centers. Isso a gente viu em várias reportagens aí, em vários canais de comunicação, em vários programas de televisão, eu vi... Os cafezinhos poderiam? Pessoas não para consumo interno. As pessoas, você pode pegar a comida, a praça de alimentação aberta, mas para que você leve, não pode se alimentar dentro do shopping center. A compra no balcão seria permitido, quando for permitido em Santos, e nas outras cidades é permitida. Mas vamos lá, no shopping, estamos procurador dos shoppings, mas o shopping não teria um controle maior?
de você pegar, você da questão, principalmente disso, você não permitir a questão de aglomeração, a questão de as pessoas entrarem nas lojas só para a questão dúvida também, né? Essa questão de ver vitrine, não acredito que vai acontecer. Se tiver uma fiscalização desses shoppings, eu sou a favor de que os shoppings deveriam ser abertos. Outra coisa, Na questão das ruas, do comércio de rua, né? Você vê, vamos equiparar, o Supercentro Boqueirão, ele não abriu. Ele abriu as lojas? Abriu. Então, veja, É considerado será que o shopping... centro de galerias, né? Então, centro de galeria, mas aí você acha que no shopping não tem uma maior garantia, maior fiscalização, você ter segurança se tiver aglomerações, se tiver movimento, você fazer o controle da entrada das pessoas no shopping. Eu acho que nós estamos aí deixando dar oportunidade, porque preocupado com os empresários, principalmente de lojas, e dos shoppings, né? Que além das lojas de rua, paga o seu aluguel, né? Não tem condomínio. Já diferentemente dos shoppings, né? Que tem condomínio alto, né? E estão fechados. Eu acho que um controle um pouco mais forte ali de fiscalização, de ingressos, entradas e saídas, não ficarem as pessoas circulando, vindo do vitrine, indo só apenas com o objetivo de aquisição de algum bem, né? O vestuário, ou a questão de meios eletrônicos, eu não sei, eu acho que devia ser analisado, porque eu acho que eles estão sofrendo bastante com essa questão de não autorização da liberação do comércio. Então, Cacau, o que diferencia, né, dos shopping centers, primeiro é o sistema de ar-condicionado, né? Por exemplo, o Supercentro Boqueirão. O Supercentro Boqueirão e as galerias, elas são abertas, não possuem ar-condicionado. O Supercentro Boqueirão, que aliás é o primeiro centro comercial do Brasil, ele possui 11 praças abertas com 9 metros quadrados abertos, sem fechamento. Então é uma rede de galerias abertas. Não sou contra a questão do Supercentro, deixa bem claro. Estou falando da defesa dos shoppings. O shopping center, ele tem ar-condicionado. E quando a gente fala da pactuação com a população, o que a gente viu, né? No mundo, os shopping centers quando abriram, uma correria desenfreada. Blumenau, quando abriu, uma coisa absurda, né? Pessoas entrando. Aqui, os shoppings da região, pessoas na fila às 8 da manhã. Eu concordo com você no controle. Tem o fator ar-condicionado, eu concordo com o controle. Mas o shopping não vai conseguir controlar a fila na rua, a aproximação das pessoas. O shopping, o que já tem provado aí em outras cidades do Brasil e no mundo, é filas para entrar no shopping. Então, a gente tem que pensar no fator interno e no fator externo, né? Então, nesse momento, o shopping center, até para testar o comportamento da população, porque a gente é uma pactuação, né? Quando a gente fala Pacto por Santos, é o poder público fazendo a sua parte, abrindo leitos de hospitais, restringindo certos tipos de atividade perigosas, né? Fazendo a fiscalização. Os comerciantes e empreendedores estão investindo e realmente a ansiedade por esses lojistas de shopping center, tantos shopping centers aqui na nossa cidade, tão bons, né? Mas, infelizmente, a população, parte dela não colabora. O que leva uma pessoa às 8 da manhã a estar numa fila de um shopping center que vai abrir às 10, né? Mas se você controlar o número de pessoas, vai diferentemente de outros municípios... Mas você tem a fila de rua. Não, mas tira a fila de rua. Você fala assim, ó, vai entrar... naquele dia você tem uma senha, não sei, pode ser... Mas aí os shopping centers, ele não tem poder de controlar a fila na rua, né? Vai caber ao poder público. Mas se você tem um limite de 30, 40 pessoas num dia dentro do shopping, numa diminuição de horário, né? Durante determinado horário. Determinado horário não vai ficar uma fila. Então, veja, o cara vai chegar e falar assim, não, eu não vou poder entrar porque o número já está esgotado, o que foi permitido. Não sei, algum controle para que a gente possa dar um alento para esses empresários, né? Isso que a gente estão aí 70 dias, né, fechados, né? E eles têm toda uma despesa a mais até do que o comerciante de rua. É o meu ponto de vista. Então, Icacá, e é justamente isso. A gente ouviu a associação dos shopping centers e a gente sabe que às vezes a conta não fecha. Se você abrir com uma restrição muito grande, verdade, claro. A conta não fecha. Por exemplo, 30, mas tudo bem, ele vai ter que contratar segurança, ele vai ter que fazer toda uma normativa de álcool gel, distanciamento de escada rolante, segurança interno, externo, compra de equipamentos de segurança como termômetros. Se você restringir o número,
não vale a pena para o lojista e nem para o shopping center abrir. Isso a gente fez quando a gente conversou com as academias, porque também o poder público ele conhece bastante da legislação, das regras sanitárias, enfim, dessa parte. Mas como fecha a conta do teu negócio, o poder público não conhece. Por isso que tantas reuniões, tantas videoconferências, quando a gente colocou, por exemplo, que também está em desacordo com o governo do Estado, a gente colocou 30% da capacidade, o governo do Estado fala 20%. Né? Quando nós conversamos... Nos shoppings? 20%? Comércio como um todo. E o decreto municipal fala em 30%. Mas tudo bem, acredito que o poder público municipal vai fazer as suas adaptações. Mas existe uma série de fatores que nesse pacto, nesse programa de Santos, e eu coordenei esse programa, eu tenho, foram muitas reuniões, né? A gente tem alguns motivos específicos, mas eu acredito que os shopping centers aí, pela forma que se comporta, Cacá, como você mesmo colocou, a vontade e a dedicação também, acredito que semana que vem os shopping centers já vão estar. Porque o pensamento de abrir o shopping, não estamos aqui só trazendo ideias, né? Você abrir todas as lojas do shopping, né? Mas você pode fazer também um número de lojas, 30, tantas lojas, tem uns 100 lojas no shopping, né? Podemos fazer de 30 a 25 lojas, segunda, quarta e sexta, entendeu? Fazer um rodízio também da abertura das lojas, ao menos para eles começarem a esquentar, porque muitos estão com dificuldade, e você também vê as dificuldades desses de rua, né? Que muitos não têm estoque, outros vão retornar, vão começar a pagar aluguel, porque fizeram acordo para não pagar aluguel nesse período, né? E se voltar, eles vão começar a pagar aluguel e não vão ter receita. Se você fizer uma análise, Rogério, a questão do comércio, principalmente do centro da cidade, a gente que vive o centro da cidade, você passa em lojas e você faz o caminho, você faz nos mesmos lugares aí que eu passo, você vê, né, nós temos aí um comércio ali na General Câmara, que se você passa, você olha para dentro da loja, não tem uma pessoa, duas pessoas adquirindo, comprando, né? Então, já tem uma dificuldade enorme. Mas eu acho que temos que pensar aí nesses comerciantes aí, nossos irmãos. Esse tipo de coisa que vai ter que se ajeitando, né, de acordo com a reabertura, conforme a coisa for andando. Vamos para um rápido intervalo, estouramos mais um bloco aqui, já voltamos. Muito bem, vamos direto e reto lá com o Marcos Santana, participações aí conosco. Exatamente, o Daniel Luquete, deixa eu ver se o nome dele é esse mesmo aqui. Daniel Luquete de Oliveira, ele diz o seguinte, com relação aí às restrições, enquanto o povo não tiver educação, as prefeituras não podem ser culpadas pelo retardamento da abertura gradual e total dos comércios. É justamente isso, né? Basicamente isso que estamos falando aqui, não é? A gente pede, mais uma vez, não é? Repetir aquela frase histórica, né? A polícia serve para o quê? Combater as exceções. A fiscalização da prefeitura é da mesma maneira. Você vai combater, vai multar o cara que excepcionalmente comete um erro, um deslize e tal. Agora, se a exceção vai virar a regra, aí não tem como, né? Você vai fazer o quê? Vai o prefeito para a rua, o secretário, vai todo mundo... isso é impossível, né? Bom, fala-se muito em mudança de data das eleições 2020, a data realmente será modificada, 99,9% de chances. A gente tem um vídeo aí que foi esparramado aí por toda a mídia, pelo senador do Podemos, né? Senador Lazier Martins, né, que teve numa reunião participou de uma reunião ontem lá no Tribunal Superior Eleitoral. Se tiver esse vídeo aí, tá na mão aí, gente? Então vamos soltar aí para a gente ver o que ele diz em relação à reunião de ontem no TSE. Sido muito solicitado com relação à data para as eleições municipais deste ano. As pessoas, as emissoras de rádio, os jornais têm me telefonado para saber como é que está essa questão, pois cabe informar agora que há poucos instantes, isto é, no início da tarde de hoje, terça-feira, 16 de junho, em reunião no Superior Tribunal Eleitoral, com a presença do presidente do Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e do vice-presidente Edson Fachin, e quase todos os líderes partidários da Câmara e quase todos os líderes partidários do Senado, mais os presidentes das duas casas, Rodrigo Maia
e Davi Alcolumbre, depois de várias propostas e discussões, ficou resolvido. Atenção para as datas. As eleições terão um adiamento. O primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro e o segundo turno será realizado no dia 29 de novembro. Com isto, haverá tempo para as campanhas e para o período de transição àqueles que forem os eleitos, prefeitos e vereadores. Portanto, resolvida a questão, confirmando aquilo que já se previa, em face da pandemia, seria muito arriscado manter a data do 4 de outubro. Assim, houve um prolongamento de 1 mês e pouco e teremos primeiro turno das eleições municipais, dia 15 de novembro, segundo turno no dia 29 de novembro. É isto que eu precisava informar as tantas pessoas, órgãos de comunicação, que têm me solicitado uma impressão ou uma informação. Obrigado. Muito bem, esse é o senador que eu citei há pouco, né? O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, participou ontem, vocês viram aí, 16 de junho, uma reunião do Tribunal Superior Eleitoral, com quase todas as lideranças do Congresso Nacional, os presidentes das duas casas e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo também, e lá acordaram essa data, acordaram essa decisão. Só que para isso precisa de uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional. Evidentemente, essa PEC já deve estar mais do que pronta, tá certo? Com as datas ali definidas. Havia uma diferenciação aí, uma dúvida, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendia o segundo turno no dia 6 de dezembro, que é para dar aquelas 3 semanas que são tradicionais entre o primeiro turno e o segundo. Mas parece que a maioria optou por conta dessa questão dos prazos, enfim, né? E acho que não tem muita opção, né, Cacá? A mudança me parece que seria óbvia, né? O que me admira é esse comunicado, né? O senador, claro, aproveitou a rede social. Ele quis sair na frente, né? Pelo sair jeito, na né? frente, né? Porque isso aí nós temos que uma decisão do presidente, né? Barroso. E ele estava redutível na questão da prorrogação dos mandatos, né? Que ele não gostaria que isso acontecesse. Era temerário de fazermos no mês de dezembro, porque faríamos o primeiro turno dia 26 de dezembro, né? Se não falha a memória, e depois entre Natal e Ano Novo, segundo turno, aí tem recursos, tem homologação, diplomação, e isso causaria um transtorno e o que realmente o presidente não desejava, né? A questão de prorrogação de mandatos. Com certeza, dia 1º de janeiro, que é uma data ingrata, né? Na questão para a posse dos chefes executivos e da Câmara Municipal, com certeza teria que fazer uma prorrogação. Agora, vamos esperar a notícia oficial, como você mesmo falou, tem que ter uma PEC, né? Isso já deve estar tudo bem costurado dentro do Congresso, claro, para que seja aprovado, mas com certeza, voltamos o que éramos antes, né? No dia 15 de novembro, que é as eleições, né? Nós que somos mais velhos, o Marcos ainda é novinho, né? Então, mas nós vivenciamos essa 15 de novembro, né? Que era uma data cívica, né? Os mais idosos iam de terno para votar, né? O Boturão. Não lembro disso, não. E agora Sei vai não. de chinelo, vai de camiseta. Mas ele também vai pensar agora também o horário, né, de votação, né? Estava pretendendo fazer em 2 dias, que eu acho que vai agravar a situação financeira, né? Porque a Prefeitura mesmo de Santos, outras prefeituras, eles têm que dar uma infraestrutura para a eleição acontecer. Então, agravaria a questão dos gastos. Mas se fizer, que agora ele está, ao menos se manifestou, né? Ele teve uma participação no programa da TV Cultura e informou que poderia ser das 8 às 20 horas ou se estender um pouco mais. Só saberíamos, então, resultados na madrugada do dia seguinte, né, da eleição. Então, é acertado, eu acho que diante da situação do impasse, né, não podemos esperar mais. Agora também uma outra situação, né, Boturão, que ele permitiu as convenções de forma virtual, né? Então, vamos fazer por vídeos as nossas convenções, né? Não vai ser aquele calor humano que sempre teve, né, para homologar o nome dos nossos candidatos majoritários e a chapa dos vereadores. Eu acho que foi prudente, né, se essa decisão realmente vier confirmado pelo nosso ministro Barroso. Rogério, por não. Concordo plenamente com o Cacá. Não poderia ser em dezembro. Quem já fez uma transição, eu participei de uma transição de governo, eu sei que é muito difícil,
né? A questão da diplomação, a burocracia, o primeiro dia de governo, dia 1º, vários decretos, formar equipes, né, de secretarias, enfim, isso é muito complexo, muito difícil e demora um tempo. Eu acho que essa data, dentro do mês de novembro, é uma data muito possível. Também concordo com o que o Cacá levantou, os horários diferentes, não daria para fazer em 2 dias, aí haveria um grande risco de problemas com urnas à noite, enfim. Horário diferenciado, horário ampliado, deveria ter horários, sessões inclusive diferentes para pessoas de grupos de risco, né, por questões de saúde, de idade. Eu acho que locais, isso é uma coisa que seria importante fazer, mas acredito e com bastante certeza em novembro nós estaremos numa situação, o Brasil como um todo, numa situação melhor em termos de pandemias, é assim que a gente espera. Rogério, mas de todo modo, essa PEC aí, ela tem que estabelecer não apenas as datas, novas datas, mas também todo o trâmite, todo o regramento das eleições, os prazos das convenções, como vai ser feita a campanha eleitoral em si, porque a gente sabe muito bem que a campanha eleitoral é feita no corpo a corpo, né? Com relação depois, também ao dia da eleição em si, os trâmites que vão ser feitos, porque em novembro ainda vamos estar aí sob os fantasmas da pandemia. Então, uma série de recomendações, de precauções tem que ser tomadas e a PEC tem que estabelecer isso também. Exato. Mas isso que é por isso a necessidade da PEC, né? Para a questão, até o problema de faixa etárias, né, Rogério? Eu acho que vai dividir idades, né? E o horário, estender o horário. Mas isso vai ser realmente disciplinado nessa PEC, né? E vai ter que ter votação, 2 votações, né? Em 2 turnos, então tem que preparar muito mais rápido, né? E eu acho que as convenções realmente estão prejudicadas, né? Onde é uma festa, uma cidadania, né? Onde você vai estar exercendo um direito de votar no seu candidato, né? Para disputar do seu partido, estou falando dos partidos. Então, vão perder, né, esse glamour, esse preparo para as eleições. Seria em julho e agosto, é isso? Seria até agosto, dia 5 de agosto. Dia 5 né? de agosto. Então você vai ter que prorrogar aí. E também tem uma outra situação, que eu não sei como eles vão definir, né, na questão da desincompatibilização. Né? Se a desincompatibilização vai seguir o prazo que era ditado anteriormente, né, de abril para aqueles que vão para o Legislativo, para o Executivo no mês de junho, né, e funcionários públicos, e todo aquele elenco de participantes, né, que eu não sei se vão respeitar o horário, o prazo, né, que foi estipulado, quando a eleição seria em outubro. Se mudou para novembro, será que vão computar mais um mês aí para desincompatibilização, aqueles que não fizeram a desincompatibilização? De acordo com a informação que eu tenho de uma pessoa ligada diretamente ao TRE, sim. Todos os prazos são acompanhados proporcionalmente, né? Até porque seria uma coisa injusta, né? Você não pode deixar um sujeito que vai ficar 6 meses fora, 5 meses fora e tal, não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Agora vamos aguardar e parece que tudo isso vai ser esclarecido e resolvido com relação à PEC. Agora, o Rogério Santos, uma dúvida aqui, porque as coisas vão acontecendo, né? Dão continuidade, enfim, né? A gente tem, segundo informações que eu recebi aqui, 65% lá do CAT, da Ponta da Praia, essa obra já está concluída. O CAT, que é o Centro de Atividades Turísticas, o nosso novo centro de convenções, né? Você acha que essa obra seria inaugurada ainda em 20? Sim, né? 2020? Se bem que é um problema aí, não? Essa coisa toda da pandemia e tal. Acredito que a obra fique pronta, né, inaugurada, não acredito porque não teríamos eventos, né? Não acho que esse ano seja possível fazer aí eventos, né? Acho que a cidade pode criar algum tipo de atratividade segura por enquanto, mas eu não acredito que como centro de convenções ele não será inaugurado. Será entregue para a população, né? Aliás, as inaugurações, né, elas ficam em segundo plano. Teremos aí a abertura, por exemplo, do viaduto da entrada de Santos, no mês agora de junho, julho, né? Possível a ponte, né, que também faz parte da entrada de Santos, são grandes obras fantásticas, que serão simplesmente abertas à população. Então, temos agora também a entrega da Rua da Tolentino, Gastronômica, o Gonzaga, né, o novo Gonzaga. Enfim, mas são obras importantes que preparam a nossa cidade para essa retomada e potencializam
a retomada econômica da cidade de Santos. Nós vamos precisar trabalhar muito nessa questão econômica, né, Cacá? Precisamos criar incentivos fiscais, o município tem estudado isso, o Cacá fazia parte também, assim como eu na secretaria, a gente já vinha estudando junto com a Secretaria de Finanças incentivos fiscais para os setores mais atingidos e também investimento na cidade, em termos de infraestrutura, para tornar Santos essa cidade atrativa do ponto de vista turístico, do ponto de vista comercial, que são 2 pontos importantes da cidade de Santos. E tem muita gente de olho no novo mercado de peixe também, né? Estou ansioso lá, estou louco para... Né? Você está lembrando... A gente chegar lá e tal, conhecer pessoal. Tem um pessoal que tá de mudança, me parece, não é isso? Boturão, a gente falou de evento, ó, eu peguei aqui só no currículo hoje do Cacá Teixeira. Vereador, vice-prefeito, secretário de assistência social, secretário de gestão, vice-provedor, amigo do Uriel de faculdade e sambista. Cacá, como é que vai ser o samba? Como é que vai ser? Você que é o cara... Ó, quem não conhece... Ex-presidente da X9, mas todo mundo sabe. Você não é ex, você não é presidente não, né? Cacá, como é que você acha que vai ser carnaval ano que vem? Ah, não vai. Acho muito difícil, né? Acho que não Eu acho que vai ser muito difícil. O Rio de Janeiro já se manifestou dizendo que se não tivermos a vacina, não haverá carnaval no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é que comanda o carnaval no Brasil, né? Hoje a gente tem que tirar o chapéu. São Paulo está aí, né? Se aproximando um pouco do Rio de Janeiro, mas não tem aquele... Mas você fala de escola de samba, né? De escola de samba. E carnaval de rua, não. Acho que carnaval de rua, blocos, eu também vejo com muita dificuldade. Mas estava lembrando de um depoimento de não sei se foi no Globo News, que ela mudou para São Paulo, mas ainda não conhece São Paulo, porque ela não conseguiu sair de casa. Né? Então, vai acontecer aqui com o povo santista. Quando nós pudermos sair de casa, de irmos aos lugares, nós vamos ver obras concluídas que vimos no início, né? Que é o caso do Mercado do Peixe, o caso do Centro de Convenções, a questão da entrada da cidade, né? O viaduto, você viu, o viaduto foi tirado toda aquela parte de madeiramento, né? E você viu pelas fotografias o quanto deve estar bonito, mas a gente não está passando, ao menos eu não tenho ido a São Paulo, não tenho passado pelaquela região, mas são obras que, então, a gente, quando acordar para isso, a gente vai ver o quanto o Santos também está entregando de obras para a cidade. Muito bem, agradeço ao Cacá Teixeira, Carlos Teixeira Filho, né? Vice-provedor da Santa Casa, vereador do PSTB, ao nosso Rogério Santos, gestor público, participando sempre com a gente aqui, Marcos Santana diariamente conosco. Ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde. E a reprise até quinta, não é? De segunda a quinta às 8 da noite. Na sexta, a reprise é à meia-noite. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.